Mas hoje em dia eu dou mais aula de inglês do que de química, sabia? Eu dou muita aula de inglês. Como é que tá, Celso? Eu tô trocando um papinho, tô enrolando ele mais uns minutinhos até pra dar tempo de mais gente entrar. Pra tu ver, eu faço curso de química e dou aula de inglês. Mas química é bom, cara. Amanhã eu tô dando aula, inclusive, amanhã. Falei com. Eu sou. Eu sou bom, mas não sou bom. Mentira. Nossa, vergonha que me deu falar isso agora, Jesus. Foi horrível, não foi? Deve ter sido uma das piores que eu joguei nos meus últimos dias aí dando aula. Tá? É... Foi ruim, não foi? Foi horrível. Teve o Chiaro já tá cascudo dessa aula já, porque eu já dei essa aula pro Chiaro, porque eu dou em uma aula em um projeto muito parecido com esse aqui do projetinho também no Discord. É verdade, é verdade. Então eu fico com um pouco de medo por causa disso, né? Fico com um pouco de medo. Já fico um pouco nervoso. Fala, pô, você bombom, aí nego vão entender errado a situação. Cadê? Esperar a galerinha entrar. Irmão, dá 8h30 eu vou começar. Garanto. Olá, Bubu. Eu tenho algumas manias bem feias, cara. Porque eu gosto de passar vergonha. É porque isso prende a atenção de vocês, eu passando vergonha. É muito divertido. Hoje, galerinha, meu pessoal lindo do meu coração, meus amorzinhos, hoje nós vamos ver ligaçõezinhas, quimicazinhas, entre átomozinhos que fazem compostozinhos. Nós vamos verzinhos hoje, tá? Hoje vai ser bom. Hoje vai ser bonzinho, tá? É, Então, galera, é uma matériazinha que cai bastantezinha no Enemzinho, e que você não sabezinho, você vai se ferrazinho, tá? Mas é sério, galera, ligações é uma parada que, assim, a gente pode até não cair diretamente no Enem. Tipo assim, uma pergunta, qual a ligação disso aqui, tá? Eles não vão perguntar isso exatamente, mas eles vão te pôr em um contexto em que talvez você precise saber o tipo de ligação e por que aquela ligação está acontecendo. Acontece muito no Enem, tá? No Enem eles cobram bastante isso, tá? Você saber o contexto de tudo no Enem é isso que eles cobram de você. Você tem que saber o contexto da porra toda, né? Porque é aquela corte de desgraçados sentados numa mesa e falando assim: eu vou foder a vida dessa pessoa hoje. E ela vai sair chorando a minha prova e vai pro Twitter postar indiretinha para os examinadores e a banca pedindo a troca da banca e reclamando da correção da redação. E é isso com o Enem. Isso com o Enem, galera. Pra quem não sabia, tá? Fazendo Enem. Quem não sabia, isso com o Enem. Então, assim, existe uma coisa no Enem, tá? Chamam textos caralhudos, que eu frequentemente falo aqui nas aulas sobre os textos caralhudos. Eles vão pegar e vão introduzir um texto caralítico de 25 mil linhas para fazer uma pergunta de sim ou não. A pergunta mais escrota que tu já viu na sua vida, eles vão te usar 25 linhas para você ler, tá? E para você responder uma coisa que você precisava ler, às vezes, uma linha, tá? Então, o que que acontece no Enem? Vamos falar sobre Enem, tá? Vamos falar de nível técnico? No Enem, o ideal é você ler o comando da questão antes, tá? Isso é fundamental, porque o comando da questão ele vai te dar o contexto completo e o panorama completo da questão do Enem que você vai estar fazendo. E se você não ler, então você vai tomar no cu na prova, infelizmente, tá? Assim, você tem algumas questões, cara, que você tem que ler a porra do texto. Só que tem outras que você não vai ler, caralho. Não vai ler, pô. Tipo assim, o cara está te perguntando. No comando da questão, o comando está claro para você e ele bota um texto que não tem nada a ver com porra nenhuma, só para te fazer gastar tempo. Você não vai ler aquela porra, você vai pular para próxima. Vai responder e vai pular para próxima. Se sobrar tempo no final, deixa aquela questão marcada, volta lá e lê, se tu não tiver certeza. Mas assim, galera, não percam tempo com as questões caralhudas. São feitas para vocês se lascarem, tá? É bolado para vocês se lascarem, para vocês se ferrarem. Texto de 47 linhas. É isso, de acordo com o texto. Assim, se for uma questão, tipo assim, de acordo com o texto, ou ele pede alguma coisa do texto, aí você lê. Mas caso isto não aconteça, irmão, esquece, tá? Esquece o texto.
é feito para te desgraçar a tua vida. O Enem todo é feito para desgraçar a tua vida. Então, galera, dito isso, nós temos uma das grandes matérias que temos no Enem e na Química, que é muito importante, essa matériazinha, bonitinha, fofinha, que é ligações. Lucas, ligações, o que são ligações? Uma ligação entre dois átomos, ela acontece quando eu tenho um relacionamento entre dois elétrons, tá? Porque vai ter um eletrãozinho fofinho, bonitinho aqui, e aí ele vai pegar e vai reagir com outro eletrãozinho aqui, e aí eles vão virar uma eletrosfera no amor, tá? No romance. Então é um relacionamento entre dois átomos pelo elétron deles. Todo mundo aqui sabe, e se não souber, peço por obséquio e desinstale o Discord, tá? E ligações químicas. Ligações químicas são formadas por dois elétrons, relacionamento entre dois elétrons. Toda ligação é um relacionamento entre dois elétrons. E onde ficam esses elétrons? Na eletrosfera, tá? Temos o nosso átomozinho bonitinho, com o nosso núcleo bonitinho, fofinho. E aqui em volta do nosso núcleo fofinho, cuticute, temos a eletrosfera, que é onde os átomos, os elétrons, ficam orbitando em volta do núcleo. Núcleo que é composto de prótons e nêutrons, tá bom? E aqui ficam os elétrons, tem carga negativa. Isso aqui é um átomo, tá bom? Então, assim, quando tem um relacionamento entre dois elétrons, é um relacionamento entre duas eletrosferas. Então, os dois átomos, eles vão envolver a eletrosfera uma na outra, tá? E aí eles vão ter uma ligação, algo que conecta os dois, entendeu? É uma famosa sacanagemzinha de átomos, tá? Eles fazem uma sacanagemzinha, eles são safados, tá bom? Então, assim, para a gente começar entendendo isso, entendendo esta bobagemzinha, temos que começar sabendo algumas regrinhas básicas, tá? Eu falei, inclusive, na última aula que eu dei sobre isso, não foi aqui. A melhor coisa a se fazer é ler direto enunciado. Perfeito, leia o comando da questão, tá? My Chemical Romance, é um romance químico. É uma banda isso, não é? Eu já ouvi falar, isso é uma banda. Eu sei que é uma banda. O que eles tocam, eu não sei, mas eu sei que é uma banda isso aí. Então, assim, galera, importante ressaltar aqui para meus queridos labubus, meus moranguinhos do amor, e assim, os átomos, eles têm regrinhas, tá? Eles seguem leis, todos eles seguem, tá? Que ditam as ligações químicas. E uma dessas regras mais importantes, uma das regras mais importantes da química, inclusive, é o que a gente chama de regra do octeto. Sabe o doutor Octopus? O doutor Octopus tem 8 patas. Então, o octeto, ele tem alguma coisa relacionada a 8, né? 8. Porra nenhuma. Calma, calma, eu vou te explicar, caralho. Pera. Regra do octeto. O que seria a regra do octeto? Ele fala basicamente que um átomo ele fica estável, tá? Quando ele tem 8 elétrons em sua camada de valência. O que, que é uma camada de valência? É o famoso CV, não do comando vermelho, tá? Vocês aí que estão pensando besteira. Camada de valência é a camada mais externa do átomo, tá? Imagine um átomo com uma bela e linda cebola. A cebola, ela tem camadas, tá? Então, assim, eu tenho uma camada aqui da cebola, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e chega a última camada. A última camada da cebola, a última camada da nossa eletrosfera é justamente o que nós chamamos de camada de valência. É a camada mais fora, mais longe do núcleo da nossa cebola, tá bom? Então, assim, o átomo ele vai se tornar estável quando ele tem 8 elétrons nessa última camada. Tá? Quando ele tem 8 elétrons nessa última camada, ele está estável, ele está de boa, então ele não quer mais ligação, não quer BO com ninguém. Galera, estão conseguindo compreender até agora? Estão conseguindo compreender? Como é que está a compreensão? Fala comigo sobre compreensão. Como é que está? Tudo ok demais. Compreensido, perfeito. Tudo que eu precisava ler essa noite agora para me deixar feliz era um compreensido. Então, galera, vamos lá. Os gases nobres, tá? Temos algumas exceções à regra, como tudo na química, nós temos exceções. Porque química é uma matéria de desgraçados. Então, os desgraçados gostam de quê? Desgraçar. E o que, que eles vão desgraçar? Justamente essas exceções a regras.
que tudo na química tem exceção à regra, tá? Sempre vai ter alguma desgraça de exceção. Nesse caso não é diferente. Nós temos na tabela periódica os gases nobres. Vocês sabem o que são os gases nobres? Eles ficam lá no cantinho aqui, quietinho, pá. E aqui em cima tem o hélio, aí tem o organocânio, aqueles nomes escrotos, tá? Eles chamam nobres por um motivo, tá? Sabe, os reis não se misturam com a plebe, eles são nobres, não se misturam com os outros. É justamente essa situação de gases nobres. Deixa eu ver se o ventilador para mim, senão eu vou morrer derretido antes de terminar a aula. Então, se eles são nobres, eles não fazem ligação com ninguém, eles não se envolvem, eles não fazem um amorzinho com os outros átomos, porque eles são desgraçados, eles são nobres. Então, o que eles fazem? Vou explicar para vocês. Ele já tem 8 elétrons em sua camada de valência. Se ele tem 8 elétrons, ele já está estável. Então ele não precisa ficar indo buscar outros elétrons. Então ele não vai se envolver com ninguém. Já viram aquele meme do sexta-feira, sextou, naquele modelo Chucro não fodo com nenhum de vocês? É justamente esse, tá? Esses são os gases nobres. Eles não fazem ligação porque eles já têm 8 elétrons, então eles já são estáveis, eles não precisam buscar outras ligações com outros átomos. Então eles são os pica da parada, tá? São os pica da parada. Porém, como sempre, existe uma exceção à exceção. E essa exceção à exceção é o hélio e o hidrogênio, tá? Se você reparar uma paradinha, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Então, quando você faz a distribuição eletrônica do hidrogênio, você chega num S1. Porém, o hidrogênio ele faz uma ligação só. Se ele faz uma ligação, então quer dizer que ele fica estável com S2, com dois elétrons. Tá? O que isso significa? Isso significa que quando um átomo ele tem apenas uma camada, que no caso só funciona para o hidrogênio e para o hélio, ele só precisa de dois elétrons na camada de valência para se estabilizar. Repare que quando eu faço a distribuição eletrônica do hidrogênio, que é 1, chego num S1. O camada de valência sempre vai ser a camada que tem o maior número aqui. Então é 1 mesmo, tá? É 1 mesmo. Não tem como enfiar 8 aqui nessa desgraça. Só tem como enfiar mais 1, tá? Então quando ele tem 2, ele se estabiliza, tá? O hidrogênio tem 2, ele se estabiliza. A mesma coisa para o hélio, só que o hélio ele já está estável, tá? Porque se tu reparar, ele tem 2 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele fica um S2. Então, ele já tem 2 elétrons. Então, é regra do dueto. Ele só tem uma camada e ele tem 2 elétrons nessa última camada. E aí, ele tá estávelzinho, fofinho. Tá bom? Compreensivaram? Foi compreensivível? Esse negócio do dueto, do octeto, foi compreensível? Vocês conseguiram compreensível? A bateria do céu descarregou. Ai, que pena. Mas pelo menos você tá conseguindo acompanhar por aqui, né? Pelo amor de Deus, fala que tá gravando. Compreendido. Perfeito. Perfeito. Tá? Então aqui nós temos os gases nobres. Tu vem aqui na distribuição eletrônica, ele sempre tem 8, cara. 8 na última aqui, ó. Sempre. Esse carinha é desgraçado, tá bom? E aí, quando nós temos toda uma malemolência, uma interação, fazendo gestos muito escrotos agora, nós temos o que a gente chama de ligação. Quando dois átomozinhos que não estão estáveis se ligam para se estabilizar. Tudo na natureza busca estabilidade. Se eles estão fazendo uma ligação, é porque eles querem se estabilizar. Eles são safados, tá bom? Temos aqui, por exemplo, a primeira tipo de ligação que nós temos, é a ligação iônica. Algumas aulas atrás, eu falei com vocês de íons, não falei? Eu falei que íons são partículas eletricamente carregadas. Então, eles têm carga. É uma partícula que tem carga, tá? Então, quando o átomo ele perde ou ganha um elétron, ele vira um íon. Seja um cátion, que é positivo, ou um ânion. Ele vira um cátion quando ele... Isso até me confunde. Quando ele perde elétrons, ele vira um cátion. Por quê? Porque o cátion, ele é positivo. E o elétron, ele é negativo, né? Então, se eu perco algo negativo, eu fico positivo.
Então, se ele perde elétron, ele vira um cátion, que é uma partícula positiva. Se eu ganho elétron, que é negativo, eu viro um ânion, que é negativo. Tá bom? Então, ligação iônica, olha esse nome, íon, iônica, significa que eu vou ter uma ligação que vai formar íons, tá? Que vai ter algum íon enfiado nessa desgraça aqui. Vamos dar uma olhada? Aqui nós temos o sódio e o cloro como exemplo pra gente aqui, tá? Se lembram que na última aula, não sei se o nosso querido amigo Luan estava, tô gravando, só vou ficar mais quieto pra ficar a tela cheia, tá bom? Compreendeu, Celso? Onde entra a suruba de elétrons que você estava falando segunda? Entra na ligação metálica, vou chegar lá. Bizarro pensar que o hidrogênio está na tabela periódica, mas ele meio que não faz parte. Ele não faz parte dos metais alcalinos, né? Ele é. Porra, cara, ele é. Ele é o hidrogênio, tá ligado? Ele é o hidrogênio, tá ligado? Ele é ele. Ele é ele, sacou? Então, assim, eu falei na última aula com vocês sobre propriedades químicas periódicas. E reparem que eu falei com vocês de raio atômico. Raio atômico, o que seria o raio atômico? Seria o tamanho do elétron, né? Tamanho do elétron, o tamanho do átomo. Falei sobre a energia de ionização, que é a energia que um átomo precisa para tirar um elétron do outro. Falei sobre a afinidade eletrônica, que é quanto um elétron gosta, um átomo gosta de elétrons. Falei sobre eletronegatividade, que é a capacidade que um elétron tem de puxar o outro. Então, assim, todos esses fatores, eles alteram a nossa ligação. E aqui eu vou mostrar isso para vocês, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o Na, que é o sódio, tá bom? O sódio, como vocês podem ver aqui, ele tem número 11, tá? Número atômico 11. Então, quando a gente faz a distribuição dele, que eu já deixei aqui, a gente tem um S2, tá? 2S2, 2P6 e 3S1. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu falei para vocês que ele vai se estabilizar quando ele tiver 8 elétrons em sua camada de valência, não falei? Dá uma olhadinha aqui de novo. Eu também falei na última aula que o quê? O raio atômico interfere nas ligações. Por quê? Se o átomo ele é muito grande, ele tem mais dificuldade para controlar os elétrons que estão longe do seu núcleo. Tá? Então, os átomos menores que têm um núcleo perto, eles atraem os elétrons que estão mais longe do núcleo com mais força. Então, consequentemente, aqui os metais eles são maiores. Então, os metais, se eles são maiores, eles tendem sempre a doar elétrons, a serem roubados. Enquanto os ametais, eles vão sempre roubar, porque eles estão aqui do lado, ó. Eles são pequenininhos. Reparem que aqui, ó, eu botei aqui o tamanho. Esses daqui são sempre os menores, tá? Sempre. Sempre os maiores, quer dizer, para esse lado aqui, repare nas setas, são sempre os maiores átomos. Enquanto para cá, nós temos os menores, tá? Então, se a gente for pegar e dar uma zoiada nessa situação aqui, vamos ver que o sódio, ele tá lá nos metais. Então, ele é um átomo consideravelmente grande. E se ele é grande, é mais fácil ele ser roubado do que ele roubar, tá? Então, vamos olhar aqui também. Aqui nós temos a distribuição eletrônica dele. Ele está na camada 3s1, não é? Então, a camada de valência dele é 3, né? Porque tem o maior número, é a mais externa. Vou pensar aqui comigo. Vamos lá, você tem um pente com uma bala de arma, tá? E aí você tá trocando tiro na favela da Rocinha, tá? Ou na Cidade de Deus, fica a cargo de sua preferência. E você sabe que se começar a trocação de tiro sincera com os traficantes, essa sua uma bala que tu tem aqui, ela vai acabar rápido. E compensa mais o quê? Você abrir o pente e ficar enfiando 7 balas, ou você dar um tiro com essa arma aqui e colocar outro pente que já tá cheio. É muito mais fácil de você não morrer se você só se livrar dessa bala aqui e botar as 8, pra você trocar tiro com os vagabundos no morro. Tá bom? Então, assim, é muito mais fácil pro sódio se livrar desse elétron aqui do que arrumar outros 7 elétrons aqui para ele poder se estabilizar e ficar com 8. Então é mais fácil ele se livrar de um do que arrumar 7. Concordam comigo? Estão conseguindo acompanhar? Hã? Os dois, assim, duas armas.
Tô conseguindo acompanhar, galerinha e os fofuchos. Tô conseguindo acompanhar? Tá daorinha? Ah, show, show. Show de testículos, então. Cadê o Lunen? O Lunen tá falando alguma coisa muito sinistra. Se responder o Lunen, eu volto. Cadê o Lunen? O Lunen parou de digitar. Agora tô curioso, Lunen. Pra matar o professor de curiosidade, cara? Eu já vi gente morrer por causa disso. Melhor que os professores aí, sem querer falar o nome. Ih, ó, do efeito sonoro do ratinho, caralho, né? Tá ligado? O Lunen tá digitando. Minha ansiedade e falta de foco atacando, mas estou me esforçando para acompanhar. Qualquer coisa você pode mandar aí que eu respondo, tá, Lunen? Ó, eu volto quantas vezes forem necessários. Aquele professor que fala que explica 1000 vezes, mas aí a segunda vez que o aluno pergunta, manda tomar no cu, tá ligado? Mentira. Eu digo quantas vezes forem necessárias, tá ligado? Então, se não entendeu, me fala que eu volto. Me fala que eu volto, tá? Eu futuramente como professor. Então, assim, é muito mais fácil do sódio se livrar desse um elétron do que ele arrumar 7. E, além disso, ele é grande, tá? É igual aquele cara, eu adoro aquele vídeo do cara. É do. Não lembro, acho que é a molécula de. Não lembro, cara, como ele fala. Ah, cara, eu vou achar esse vídeo. Calma aí, gente, você vai ter que esperar aqui agora. Cara, eu adoro esse vídeo. Vocês sabem qual que eu tô falando? Nossa, desculpa, eu tô parando e interrompendo ela toda hora. É isso. A molécula de DNA, ela é pequena ou grande? Ela não é grande, ela é enorme. Ah, pô, eu adoro esse vídeo, velho. É muito bom. Ela não é pequena nem grande, ela é enorme. Ah, é muito bom, cara, esse vídeo, cara. Não é coisa que eu facilmente faria, tá? Assista, Lunes, qualquer coisa você pode me marcar aí também quando tiver com dúvida, que eu meto marcha aí e ajudo de novo, cara. Distribuição, tá? Distribuição, cara, é mamão. Assusta muito, mas quando você pega assim, é de boa, tá? Então, assim, se a gente parar pra olhar também, o sódio, ele tem uma energia de ionização baixinha, tá? Baixinha. Então, assim, é mais difícil para ele roubar elétrons. Ele não gosta tanto dos elétrons, ele quer se livrar desse elétron aqui. Então, assim, ele é o cara que tá. Sabe aquela história do malandro e o otário? Que todo dia sai de casa um malandro e otário? O sódio é o otário. Tá? Ele é o otário que vai ser roubado. E temos o cloro, que no caso seria o malandro, tá? O cloro aqui, ele tem 7 elétrons na última, tá? Aqui, tem 3s2 mais 3p5. 5, 6, 7, tá? Então ele tem 7 elétrons na terceira camada, que é mais externa. Compensa para ele se livrar de 7 para estabilizar aqui? Não compensa, gente. Compensa para ele arrumar um. E aí? Ele tá andando na rua e aí ele enxerga um otário com um elétron que ele precisa faltando. O que ele vai fazer? Ele é pequenininho, gente. Ele é uma metal, ele tá lá no canto direito da tabela, então ele é pequenininho. Então quando ele passa perto, maluco, desse elétron aqui do sódio, o núcleo dele vai puxar. E aí vai para ele o elétron, tá? Então assim, ele precisa de um só para estabilizar. Então quando ele rouba esse elétronzinho aqui, ele vai se estabilizar. E o sódio vai perder. Então a camada 3, ela deixa de existir e o sódio se estabiliza também. Mas aí na teoria, pensa comigo, se os dois estão estáveis agora, não estão? O sódio está estável e o cloro está estável. Então, na teoria, se eles estão estáveis, eles não fazem ligação. Então era para isso aqui, tchau, cloro, obrigado por me roubar. Obrigado, sou muito grato a você. E aí o cloro, que nada, quando você precisar de novo que eu te roube, só avisar. E cada um vai pro seu lado, seguir sua vida. Aí o sódio faz 3 filhos, compra um barraquinho na Cidade de Deus. Enquanto isso, o cloro se muda para Brasília, faz um curso de gastronomia e vira cozinheiro, tá? Numa pensãozinha de esquina na Rua Glória. Porém, não é isso que acontece. Eles não vão cada um seguir seu caminho. Porque pensa comigo, existe uma força na natureza, não a força do Star Wars, mas a força que liga o positivo e o negativo. Os opostos se atraem
assim como você e a sua namorada, tá? Que são completamente opostos, mas se atraem, tá bom? Então, assim, o que, que vai acontecer aqui nessa situação? Temos o Na, pensa comigo. Eu falei que era uma ligação iônica que ia formar íons. Então, pensa comigo, se esse cara aqui ele perdeu uma carga negativa, ele vai ficar positivo. Ele vai virar um cátion. E esse cara aqui, se ele ganhou uma energia negativa, ele vai ficar negativo. Então, ele vai virar um ânion. Menos com mais, eles vão se atrair, gente. Cargas opostas. Então, quando esse aqui tá indo embora, esse aqui tá indo embora pra cada um pro teu lado, pum, eles grudam. E aí se forma o nosso queridíssimo sal de cozinha, tá bom? Nós comemos. Conseguiram compreender? O CL é carioca, tal como eu. Conseguiram entender? Ligação iônica é isso. Olha isso, matamos ligação iônica. Mole, 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 mole. Molinho, molinho, molinho. Então, galera, ligação iônica, como é que estamos? Conseguiram compreender? Hum, hum. Pare pra mim. Quero esse chat pegando fogo. Cadê? Galera aí. Gostaram, não gostaram? Entenderam, não entenderam? Lucas, pode falar. Lucas, tá uma merda, volta. Você é um bosta. E aí eu volto pra vocês, tá bom? Sua dinâmica é boa. Obrigado. Obrigado, Luan Santana. Cara, já fui no show do Luan Santana, sabia? Eu me amarro no Luan Santana. Cara, quando eu era pequeno, mais novo, era a época que o Luan Santana tinha soltado o Meteoro da Paixão. Eu era o maior fã do Luan Santana que existia no Brasil, cara. Sabia disso? Eu tinha o cabelinho, qualquer dia eu vou postar uma foto, eu tinha um cabelinho igualzinho do Luan Santana. E aí, cara, porra, eu me amarrava, cara. Meteoro da Paixão, porra, eu me amarrava, cara. Eu cantava 24 horas por dia. Era Luan Santana, e digo mais, pô, épocas de ouro, cara. Naquela época também era o auge do Naldo Bene. Naldo Bene que estava tocando as maiores putarias na rádio brasileira como se fosse uma música de família. E nego cagava. Nego cagava. Se tu for escutar a música Chantilly do Naldo Bene, cara, é uma sacanagem pura. É uma sacanagem pura. É um cara fazendo atos sexuais usando chantilly. Essa é a música do Naldo Bene. E minha avó cantava, minha avó evangélica cantava fervorosamente quando tocava no rádio. Tá? Época de ouro do Brasil, cara, que não volta mais. Então, galera, vimos ligações iônicas. Vou falar com vocês sobre alguns conceitinhos básicos que nós precisamos saber, tá bom? Alguns detalhezinhos que são muito importantes para a prova de vocês. E se vocês não souberem, ou souberem, ou esquecerem e errarem na hora da prova, eu vou pessoalmente na casa de vocês com uma 38 carregada e vou despejar balas na janela de vocês perfeitamente, tá bom? Então não esqueçam e nem errem isso. E se tiverem um caderno, anotem. Anotem. Temos alguns conceitozinhos básicos para sabermos, tá bom? Primeiro, que o mecanismo das ligações iônicas é a transferência de elétrons, tá? Ou seja, um dando elétron para o outro. Foi o que aconteceu no caso do salzinho de cozinha, que a gente viu aqui, tá? Que foi o sódio, o otário, dando o elétron para o malandro, tá? E quando o malandro e o otário saem na rua, dá negócio. Temos o tipo de ligação também, que é uma ligação entre positivo e negativo. Por isso, uma ligação iônica, porque uma íon é uma partícula eletricamente carregada, ou seja, ou ela é positiva ou ela é negativa. Nessa situação, nós temos sempre um cátion e um ânion. Então, uma ligação entre positivo e negativo, tá bom? Uma coisa que me irrita muito lá no fundo do meu peito, e eu sou um cara rancoroso e cheio de ódio no coração, é que pessoas chamam tudo de molécula. Esta desgraça não é uma molécula, tá bom? Isso aqui a gente chama de retículo cristalino. Tudo que vier de uma ligação iônica é um retículo cristalino, não é uma molécula. E se você marcar com uma molécula, você vai errar, tá bom? Então, assim, é um retículo cristalino. Aí tu pensa, cristalino, isso me lembra cristal. O sal de cozinha que tu come é o quê? É um cristal, meu amor, meu love. Por ter uma ligação entre positivo e negativo, é uma ligação um pouco mais difícil de ser quebrada ou ser manuseada.
Então, consequentemente, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são elevadas, tá bom? São elevadas. Então, assim, para você botar um sal na temperatura, sal líquido, você vai ter um trabalhinho, tá bom? Você vai ter um belo trabalho, porque é elevado, tá bom? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, por isso que o estado que a gente encontra ele é sólido, tá bom? Nós temos também a eletricidade. Já viram, com certeza, se vocês não viram, vocês estão vendo química errada. Porque, assim, com certeza absoluta, vocês já viram em algum lugar, no rio, na puta que pariu, alguém acendendo uma lâmpada, botando água com sal e acendendo uma lâmpada. É exatamente isso, essa questão de eletricidade aqui. Ele é líquido em solução, tá? Ele, líquido e em solução, ele vai carregar eletricidade. Por isso que o sal na água liga a lâmpada. Eu vou explicar isso mais em eletroquímica um pouco mais pra frente, tá bom? Então, assim, vai ocorrer em metais e ametais, como eu disse, porque os metais são grandes, enorme, o que fazer. E os ametais são pequenos, tá? Eles são ridículos, tá bom? Então, um tem que roubar o outro, então tem que ter essa diferença de tamanho, por isso que são metais e ametais. Como está a compreensão? Repete a parte do retículo cristalino. Muito simples. Retículo cristalino é diferente de molécula, tá bom? Moléculas não vêm de compostos iônicos. Quando a gente tem uma ligação iônica, a gente não chama de molécula. Tem gente que chama tudo de molécula, né? Mas não é uma molécula. Quando nós temos uma ligação iônica, nós não temos como resultado uma molécula, temos um retículo cristalino. NaCl é um retículo cristalino e não uma molécula, tá bom? Então a gente erra isso. Erra assim, ó, de bobeira, tá? Bobeira. Conseguiu compreender, Luan Santana? Vou chamar de Luan Santana agora. Conseguiu compreender? Valeu, show. Temos agora nosso próximo tipozinho de ligação fofinha, kawaii, cuticute. Que teco dessa? Parei, meu Deus. Tem que parar com isso. Eu tô ficando maluco já. Eu tô psicótico. Cara, essa logo do Flamengo, eu não gosto de Flamengo, né? Essa logo do Flamengo aqui tá me irritando. Odeio o Flamengo. Eu não sei porque o Google fica botando um negócio de futebol na minha tela aqui em cima. Tá? Não sei porquê, eu não entendo o motivo. E principalmente do Flamengo, eu odeio o Flamengo, tá? E Vasco. Vasco da Gama. Ligação covalente já é um pouquinho diferente, tá? Mas é tão fácil quanto, tá? Sim, ligação covalente, os dois são ametais. E se eles são ametais, eles são átomos pequenininhos, tá bom? São átomos pequenininhos. Ai, que fofo. Ah, nossa, pareceu um peito, né? Desculpa. Não foi a intenção. Fazer um pouquinho mais de... Nossa, agora não consigo não ver um peito agora. Calma. Já sei já o que eu vou fazer, pra não parecer um peito. Por essa vocês não esperavam, né? Por essa vocês não esperavam. Por essa vocês não esperavam. Eu sou um mestre desenhista. Por essa vocês não aguardavam. Afirme. Foi. Então, eles dois são átomos pequenos, tá? Deixa eu até diminuir mais eles aqui. Então, assim, por eles serem átomos pequenos, os dois têm afinidades eletrônicas grandes. Os dois gostam de elétron. Os dois têm energia de ionização grande. Ou seja, os dois gostam de roubar elétrons. E os dois são pequenos, então os dois têm facilidade para roubar elétrons. Então a gente se cria um problema grande, tá bom? Porque o que vai acontecer aqui agora? Os dois precisam de um elétron, tá? Precisam de um elétron só. Os dois são cloros, né? A gente vai formar o famoso gás cloro. Os dois precisam. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, como a gente vai fazer essa desgraça funcionar? Um vai tentar roubar do outro. Eles vão ficar aqui tentando, até que eles vão ver assim, pô, galera, ó, não vai dar pra gente se roubar, não. A gente tá puxando com a mesma força. Nós dois estamos puxando com a mesma força, como é que isso vai funcionar? Não vai dar certo. Então, por que em vez da gente se roubar, já que nós dois somos malandros, a gente não compartilha? É igual guarda compartilhado de filho divorciado, filho de pai divorciado. Pega no fim de semana, para a mãe poder ir nos bailes em favela e dar para bandido. Pelo menos o que acontece no Rio de Janeiro. Não sei no estado de vocês, mas aqui é assim, tá? Enquanto isso, o pai fica trabalhando na Sebrasp.
muito bom no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Automobilística. Eu gosto de ser específico nos meus exemplos, né? É um problema que eu tenho. Então, assim, o que vai acontecer aqui com esses dois? Eles vão compartilhar, tá? Vão compartilhar o filhote. A verdade é que nenhum dos dois quer, porque ambos querem beber a brejinha no fim de semana. Mas eles vão compartilhar do mesmo jeito, tá? Eles vão compartilhar esses elétrons, e como eles vão estar compartilhando, eles têm que estar próximos. Então, o que vai acontecer? A eletrosfera deles vai meio que juntar. Então, eles vão meio que ficar juntinhos ali. Então, a eletrosfera dos dois vai ficar como se fosse uma só, tá? Então, é a junção das duas eletrosferas. E isso é a ligação iônica. Enquanto a outra, um roubava o elétron do outro, nessa aqui eles vão compartilhar. Covalente. Operação. Caraca, eu dei uma ênfase no cooperação. Gostei, cara. Gostei, tá? Então, como a gente vai mostrar isso aqui? Reparem só comigo, tá? Como é que eu apago? Consegui. Aqui eu botei um exemplo também, tá? Que é o gás cloro, que é o Cl2. Reparem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7. E ele precisa de 8. Olha aqui, compartilhado, 8. Estável. E esse aqui do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está estável também. Isso aqui a gente chama de fórmula eletrônica, tá bom? Nós temos também outro jeito de mostrar isso, que é a fórmula estrutural, que é só com tracinho. E a fórmula molecular, que é o famoso Cl2 que a gente vê nos compostos, tá bom? Isso é ligação covalente. Olha como é. Como é mole, gente. Olha como é easy. Meu Deus. Isso é mamão com açúcar, pão com melega. Tá bom? Isso é sinistro, isso foi muito específico. Gente, e a ligação covalente? Como é que está? Hã? Como é que tá? Fala pra mim. Diz pra mim. Como é que tá? Fala pra mim. Estão tranquilos? Querem que eu volte entendendo? Não entendendo? Lucas, isso está uma merda. Saia do servidor e jogue seu telefone do viaduto. Tô de boa, perfeito, tudo firmeza. Tô de bola. João, boa noite, João. Nossa, essa aula tá sendo até mais veloz do que eu imaginava. Ainda é 9h05, já tô quase acabando, meu Deus. Hoje eu fui rápido, rápido no gatilho. Galera, temos também os conceitozinhos, fofinhos, bonitinhos, tá bom? E vamos conceituar novamente a ligação covalente, tá bom? Conceitos, vamos lá. Primeiro, o mecanismo, que no outro era o compartilhamento de a doação de elétrons, tá? A transferência, e nesse aqui o compartilhamento, tá? Eles vão compartilhar elétrons entre si. A estrutura, agora são moléculas, tá? Agora são moléculas, tá bom? Isso aqui você vai ver muito, inclusive, em hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos, tá? Principalmente hidrocarbonetos. Temperatura de fusão e ebulição são variadas. Eu vou falar um pouco disso mais quando eu for falar de dipolo com vocês, tá bom? Dipolo induzido, ponte de hidrogênio. Aí eu vou te explicar um pouco melhor sobre temperatura de fusão e ebulição. Mas depende, quanto maior a estrutura, como por exemplo as cadeias longas de hidrocarboneto, maior, maior a temperatura de fusão e ebulição. Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente, tá? O estado, nós achamos esses compostos, essas moléculas, em todos os estados, e ele vai transmitir eletricidade, vai levar a eletricidade em soluções, tá bom? Ele vai ocorrer principalmente a metais ou a metais e hidrogênio. Show de bola, gente? Matamos ligação covalente. Só falta metálica, tá? Conseguindo entender? Ligação covalente mais maior, eu falei isso. Mais maior. Meu Deus, eu falei isso. Nossa, eu falei isso, Jesus. Meu Deus. Nossa, me deu vontade agora de. Ai, nossa, professor, uma pessoa de educação falando mais maior. Nossa, velho. Jesus. Jesus. Essa agora foi. Nossa, eu nem ouvi, eu nem percebi. Tá no automático. Tá no automático.
Não, não é do meu feitio, vou dar ênfase na edição. Nossa senhora, não faz isso, isso é maldade. Isso é maldade, como vocês estão fazendo bullying. Isso é bullying, tá? Temos agora, gente, a ligação metálica, que aí, Chiaro, é a ligação metálica, o que eu gosto de chamar de famoso surubão de elétrons, tá bom? O famoso surubão de elétrons. E não tem outro nome mais bonito, Lucas, para você falar, porque esse nome é muito indecente. Se você quer decência, cara, não é na minha aula que você vai encontrar, eu sinto muito por isso. Ligação metálica, tá? Como já diz, é a ligação entre metais. Então tem que ser metal e metal. Deixa eu botar minha perna no alto da cadeira aqui e sentar na posição que mais afeta a minha coluna, porque é a mais confortável nesse momento. Nós temos aqui, por exemplo, dois sódios, tá? Olha essa situação aqui. Esse aqui tem um, ele quer se livrar de um elétron. Esse aqui quer se livrar de um elétron também. E aí eles olham e procuram alguém. Pô, ai meu Deus, por favor, alguém me assalta. Por favor, alguém me rouba. Vem alguém. Vem alguém, vem alguém. Eles olham pro lado, olham pro outro, não tem ninguém para roubar eles. Eles falam, vai ter que, se não vai ser no amor, vai ter que ser no ódio. E aí o que, que eles fazem? Esses átomos aqui, como eles não têm com quem se ligar, eles vão começar a soltar. Eles vão liberar esse elétron aqui. Como se eles estivessem jogando fora, tá? É como se você tivesse um Rolex, aí você vai jogar seu Rolex na rua. É isso que eles fazem, eles jogam na rua, tá bom? Então o que vai acontecer? Se ele libera um elétron, concorda comigo que ele vira o quê? Um cátion. Então ele fica positivo. E aí, aquele outro sódio, ele vai chegar aqui também e ele vai soltar também um elétron. Então ele vai ter outro cátion. E aí, gente, isso aqui vai virar um surubão, porque aí vai chegar outro sódio e ele vai liberar também. E, inclusive, aqui eu botei errado, eu botei um mais. Gente, meu Deus, aqui é um menos, tá? E vai chegar outro Na e ele vai soltar também mais um elétron. E aí o elétron é negativo. Então o que vai acontecer? Vai começar uma nuvem cheia de elétrons aqui em volta. Uma nuvem cheia de elétrons. E aí os elétrons são negativos. Então aqui vai ser negativo, e aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo, aqui positivo, aqui positivo. Positivo com negativo vai se atrair. Então eles vão começar a se juntar aqui e vão começar a se embolar. E vai ter uma porrada de elétron aqui, vai ter Na, vai ter tudo. E eles vão começar a se misturar, 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 até que vai ter uma grande nuvem eletrônica aqui que você não vai saber mais onde começa e onde termina, tá? Isso aqui é a ligação metálica. Não existe limite de ligação. Eu posso ter 1000 sódios aqui. 1000. Todos eles vão se ligar porque eles vão soltando elétrons aqui e eles vão vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá, se atraindo, se atraindo, se atraindo. Quando vejo isso aqui vira uma suruba cheia de Na, tá bom? Se eu falasse, por exemplo, que eu tenho Na 1000, maluco, pode ser, eu posso ter 1000 sódios aqui misturados, não tem limite, tá bom? Então, então, assim, temos alguns conceitos, tá? O mecanismo que ele usa é a nuvem eletrônica, porque justamente ele vai juntar uma nuvem eletrônica, uma grande nuvem eletrônica cheia de Na e elétron solto e um monte junto, tá? Isso é uma nuvem eletrônica, vai criar uma nuvem de elétrons, como se fosse uma nuvem mesmo. Tu não sabe onde tem elétron e onde tem sódio, tá? Ligação, atração eletrostática, atração de elétrons. Os elétrons vão atrair os sódios, tá? Que vão virar cátions. A estrutura também é um retículo cristalino, tá? E assim, ele sempre vai ser sólido, tá? Por ter uma ligação muito complexa, vai ser difícil também de quebrar ela ou de mudar ela. Então ela vai ter alto ponto de fusão e de ebulição, tá? Ele vai conduzir eletricidade, vai conduzir calor também. É por isso que se você meter um pedaço de ferro no fogo, ele vai, por exemplo, ficar no vermelho, porque o calor vai irradiando, né? Temos também a ductabilidade, tá? O que significa? É a capacidade de algo se transformar em fios, tá? É basicamente a capacidade de você moldar ele em fios. Ele tem alta ductabilidade, tá? E maleabilidade também, que é a capacidade de você transformar algo em lâmina, ser maleável, tá bom? Galera, conseguiram entender ligação metálica? Conseguiram? Conseguiram? Down, tum, tum, tchau, tchau, tchau. Entendeu? Absorver essa informação aí na cabeça de vocês. Isso foi o som do cérebro trabalhando, tá bom? Pra quem não sabe, nunca ouviu, é isso. Saquei? Todos tranquilos, gente? Todos tranquilos? Foi? Calma, me perdi nos conceitos. Tá, vou voltar nos conceitos. A Rura é foda, né? Vou voltar nos conceitos aqui, tá? Os mecanismos da ligação
metálica, tá? Ele vai formar uma nuvem eletrônica, uma nuvem cheia de elétrons, tá? É o que vai acontecer aqui, tá vendo que ele libera os elétrons, ele joga fora? Então os elétrons vão começar a se misturar aqui. Então vai começar a virar uma grande nuvem cheia de elétrons aqui, que você não sabe onde tem elétron e onde tem sódio, tá? Isso aqui vai virar uma nuvem. É como se eles estivessem se fundindo, todos os sódios, tá? A ligação vai ser uma atração eletrostática, que é isso que eu acabei de falar. Eles vão se atrair entre si, porque um é positivo e o outro é negativo. Então eles vão se atrair, tá? Eles vão formar a estrutura, não é uma molécula, é um retículo cristalino também, porque vão se formar cristais, tá? O retículo cristalino, ele é sólido, sempre vai ser sólido. Então, por exemplo, as barras de ferro que você vê, aquilo é um retículo cristalino, é sólido, tá bom? Então, assim, por ele ser sólido e por ele ser uma ligação difícil de se quebrar, ele vai ter um ponto de fusão de ebulição muito alto, tá? Vai ser difícil. Por exemplo, vocês sabem, por exemplo, que o ferro ele vai virar líquido lá em não sei que lá quantos mil graus Celsius, tá? Ele também vai conduzir eletricidade e calor. Por exemplo, quando a pessoa toma um choque, ela encosta no fio desencapado e ela está segurando um pedaço de ferro e tem uma outra pessoa segurando um pedaço de ferro do outro lado. A pessoa que está do outro lado vai tomar choque também, tá? Ela vai vir tomando, a eletricidade vai vir e vai ser conduzida até essa pessoa, ela também vai tomar choque, tá? Ele vai conduzir calor também. Quando você bota, por exemplo, um pedaço de ferro, de metal, em um fogo, tá? E ele vai ficando vermelho, incandescente, já viu isso? E aí o resto, a, o ferro todo vai ficando incandescente vermelho, é porque o calor ele está irradiando, o calor está subindo por esse pedaço de metal, tá? Ele também vai fazer o que a gente chama de ductabilidade, que é a capacidade de você transformar ele em fio, tá? Você corta fininho, você consegue transformar ele em fios, tá? Simples. E ele também tem a capacidade de ser maleável, a capacidade de maleabilidade, que é algo que toda lâmina tem que ter. Toda lâmina tem que ser maleável, tá? Sem exceção. Esses são os conceitos, tá? Simples. Pode me entender, Luna? Dá pra beber o ferro assim? Dá, pô. Uma vez só também. Uma vez só também. Entendi. Obrigado. Dá sim, uma vez só. Tu bebe uma vez só, tá? Sem nenhuma exceção. Ah, não, é. Galera, sempre vai ter uma exceção. Quando eu falo sem nenhuma exceção, eu quero dizer sem nenhuma exceção que vocês precisam saber, tá? Sempre tem uma exceção. Por exemplo, a regra do octeto, hoje em dia, não é mais 100% funcional, tá? Nós temos exceções à regra do octeto hoje em dia. Mas vocês não precisam saber disso, tá bom? Não vai cair no vestibular de vocês. Nós temos exceções. Tudo tem exceção na química, cara. É uma desgraça. Química é uma desgraça, cara. Malditas exceções. Química é uma desgraça. Tudo tem exceção. Tudo tem exceção. Mas assim, nada que vocês precisam saber, tipo assim, meu Deus, se eu não souber, vestibular vai me comer meu rabo. Não. Relaxa, o Enem, ele não vai implicar com vocês isso não, tá? Sei lá, o Enem anda cada vez pior, tenho medo de cair. Mas isso já é coisa mais de nível superior, sabe? Porque é coisa que você precisa saber, por exemplo, para quando você está fazendo estudo científico, ou tá numa faculdade. Você vai ser cobrado assim. A não sei que você vá pra natureza, daí você vai ver isso. Se for, tipo assim, para estudar natureza na faculdade, né? Porque no Enem eu imagino que eles não sejam desgraçados dessa forma, né? Porque, pelo menos eu nunca vi, não é? E além de ser uma matéria de nível superior. Enem esse ano, qual a exceção da... É mesmo. Pô, isso seria difícil, cara. Difícil. Aí eu queimaria minha língua. Eu queimaria minha língua, tá? Mas assim, eu pelo menos nunca vi, tá? Nunca vi. Nunca vi mesmo. Eles cobrarem, tá bom? É... Mas assim, por exemplo, o próprio regra do dueto, cara, é uma das exceções, por exemplo, tá? A regra do dueto, tá? Temos, por exemplo, o alumínio, tá? Que se estabiliza com 6 em algumas situações. Fósforo também tem exceções com fósforo em relação à regra do octeto, que eles expandem a regra do octeto. Berílio, não sei um monte, gente. Cara, eu acho que o boro também, eu não tenho certeza se o boro também.
Mas eu acho que sim. Eu acho que tem alguma coisa relacionada ao boro, não lembro. Eu sei que tem uma parada assim também, com boro. Eu não lembro exatamente o que é, tá? Sim. Regra da suruba atômica de Van Hoff, nativo. Isso aí, isso aí. Galera, ligações é só isso. Olha como é mole, gente. Olha como é. Mamão com açúcar. Tá vendo? Tem gente que dificulta isso, é molinho, molinho, molinho. Eu vou refazer esse resumo aqui e eu vou mandar pra vocês. Eu não vou mandar agora porque eu tenho que refazer. Hoje foi até mais rápido, eu costumo terminar às 10 horas minha aula. Costumo acabar às 10 horas minha aula. Hoje foi até rápido, hoje foi tranquilo, tá? É, hoje foi molinho, muito boa. É, João, tu vai ter que ver a gravada, infelizmente, porque tu chegou atrasadinho aí, infelizmente. Bom, gente, alguma dúvida? Tô aberto para dúvidas aí. Vai ficar gravada? Arroba Celso. O Celso tá gravando, o Celso tá gravando. Eu tenho uma prova do Enem aqui. Pô, eu adoraria fazer uma provinha do Enem, cara. Ah, tem uma provinha do Enem, mas é primeiro dia ou segundo dia? Mariposas. Mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz. E física. O antígeno te dá na vacina causa efeito protetor contra o vírus, porque aglutina o vírus para ser defesa. É maneiro. Não mantém a qualidade, não contém. Como que eu ia fazer uma provinha do Enem? Só que, não sei se vocês estão. Por que vocês estão nessa pira? Vocês estão nessa pira de fazer essa provinha do Enem? Do ano passado? Vocês estão? Vocês estão? Vocês estão? Não, vocês estão ou não estão? Vocês estão? Hã? Rapidinho, fazer só uma questãozinha só de bobeirinha. Ah, então show. Ia fazer uma rapidinha, fazer uma rapidinha. Tá bom, tá bom. Vou pressionar. Não vou pressionar vocês. Tá? Eu acho que é isso, então. Eu sinto mais cinco questõezinhas só. Cinquinho, vai. Pra não ficar feio. Cinquinho só. Cinquinho? Tem que saber agora qual é qual, né? É, eu preciso saber agora qual é qual. Vou dar uma zoiada aqui. É, essa- tá. Mariposa, isso aqui do. Isso aqui. Ele é meu não. Pô, eu tô tentando digitar em branco, né? Vou pôr em pinho. Nossa, diferentão, né? 2B, Biologia. 93, Bio. 94, Bio também. 95, Bio. Caraca, só tem Bio nessa prova? 96. 96, acho que é. Existe um processo de purificação de água em que são removidos os sais dissolvidos. A água que passa por este processo é muito utilizada em laboratórios de química e indústria como solvente, tá? Em baterias de carro, etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequada para ingestão, pois pode causar problemas de saúde, como carência iônica e diarreia. Esta água é chamada de. Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Volta lá. Vamos lá. Dá um minutinho para vocês fazerem. Se dar uma lidinha. Tá na mão com meleca. Vamos com meleca, isso aí. Pam. Isso aqui tá falando de íons também, inclusive, ó. Carência iônica. Isso daqui tem um pouquinho de biologia também, viu? Tem um pouquinho de biologia também. Mas é uma boa questão. Água ruim. Não consegui prestar atenção. Destilada. Vamos lá. Exatamente. Água destilada, tá? Vamos por eliminação aqui? Fica bem tranquilo, né? Água sanitária. Água sanitária é cloro, né? Tem água. Vamos lá. Água pesada. Água pesada não tem nada a ver com isso aqui também, tá?
Tem nada a ver. Água dura é gelo, gente. Porra, oxigenada com oxigênio também não pode ser. Porque se você bebe água oxigenada, você vai ter um problema muito pior do que carência de íons e diarreia. A água destilada, no caso, seria uma água um pouco mais pura, tá? Nós utilizamos essa água em laboratório, principalmente como solvente, como ele mencionou aí, tá? O problema, justamente, dessa água é porque ela não é água mineral. Então, ela não tem os minérios que nós precisamos, por exemplo, o nosso corpo manter o funcionamento e digerir esse componente, tá? Por isso que quando tudo. A gente não ingere, na verdade, H2O, né? A gente não ingere H2O. A gente ingere H2O e várias merdas, tá? Vários minerais. E esses minerais são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. Quando nós não temos esses minerais, esses íons que ficam junto com a água mineral, nós temos vários problemas que vêm junto com isso, tá? Porque o nosso corpo ele carece desses componentes, ele carece desses minerais, tá bom? E a gente acaba tendo uma carência de íons, que vem junto com essa água, e tendo diarreia também. Ou seja, letra D. Mole, mole, mole. Destilado não tem minerais, exatamente. O que acontece se beber água oxigenada? Cara, eu nunca testei, mas assim, eu imagino que não seja muito legal. Eu, eu testo em aula, eu imagino que não seja muito legal. Isso aqui, bio também. É a prova de bio, né? Jesus. Sashimi, filé de peixe cru de baiacu. É uma iguaria muito apresentada no Japão e tem sugestão. Isso aqui é também. Isso aqui é química também. Isso aqui é bio também. Filé de CO2. Tá. Ah, isso aqui é bioquímica, né? É bioquímica isso aqui. Vamos ver? A quantidade de CO2 na atmosfera. Primeiro vamos ler o comando, né? Qual ação mitigadora, mitigar, diminuir? Auxilia, ou seja, ajuda na remoção desse gás, ou seja, o texto vai falar de um gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis. Ou seja, ele quer saber qual ação a gente pode tomar para diminuir a quantidade de algum gás na atmosfera, tá bom? Vamos lá. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50%. E a temperatura está agora com cerca de 1,2 graus mais quente em comparação ao século XIX. Ou século. Meu Deus, sou ruim com. 19. O ritmo do aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus até o ano de 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Tá? Qual que vocês acham que é? Essa aqui. Vou fazer só mais uma depois dessa. Aí a gente acaba. Qual que vocês acham que é? Qual é dessa? Vou dar 30 segundos. 30 segundos. É rápido, veloz. 30 segundos na minha contagem. É, tudo contra. É pra testar a tinta da caneta. Exatamente. Galera, eu vou te falar um bagulho aqui, vocês levam pro coração de vocês, tá? Tudo que falar de diminuir a quantidade de gás carbônico é plantar árvore, maluco. Tudo. Jesus, tu vai botar mais usina eólica, tu não tem nada a ver com nada. Ampliar o uso de energia solar. Nada a ver, gente. Nada a ver, nada a ver. Você quer diminuir, tá? Você quer remover. Botar energia solar não vai remover nada. Manter os combustíveis fósseis no solo não vai diminuir também a quantidade que já está lá em cima. Também não vai diminuir. Ele quer saber o que diminui. Tá? O que vai auxiliar na diminuição, na remoção desse gás. O que ele remover. Produzir menos resíduos vai diminuir, remover o gás? Também vai. Plantar mais árvores. As árvores, elas são quadras de CO2. Elas vão roubar para elas, tá bom? Agora eu quero alguma de química, química mesmo, gente. Cadê química? E química? Isso aqui é o quê? Química isso aqui? Acho que não, né? Meu Deus, cadê química, gente? Biologia, meu Deus, cadê química? Cadê química? Ai, velho. Só queria uma questãozinha de química. Não teve química no último Enem, é isso? Aqui.
Do time que eu gosto, do jeitinho que eu gosto. Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula de borneol, um álcool secundário. Conforme a figura, ele explicou que, quando oxidado, o borneol dá origem à cânfora, uma cetona usada desde a antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem o frasco contendo a substância cânfora. O frasco contendo cânfora apresentou a fórmula molecular. Ele quer saber aqui, tá? Eu vou deixar vocês fazerem. Vou dar 40 segundos. Quarenta. 40. Vamos ver o que vocês falaram aqui. Do jeito que eu gosto. Se eu salvar o planeta, só plantar árvore. É. Sou péssima, mas irei de letra C. Sou péssimo, mas irei de letra C. Alguém mais? Palpite? Calma, deixa eu ler. Sou lento. Tá. Dá mais uns segundinhos. Foi? 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 C também. Ah, então os caras preferem matar todo mundo. Isso, tudo isso. Não vi quase nada. Galera, essa aqui é bem fácil. Isso aqui é pra contar carboninho, tá? Vamos dar uma zoiadinha aqui. Vamos lá. Um carbono, tá? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tá? Temos 10 carbonos aqui então. Tá? Contamos os carbonos, tá? Então vamos por eliminação aqui. Já podemos eliminar A, já podemos eliminar B. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele falou aqui pra gente que a gente tem o berneol, tá? Borneol, da origem à cânfora, que é uma cetona, com licença, tá? Como isso acontece? Deixa eu ver aqui. Ah, ele falou que quando a gente oxida isso aqui, dá origem à cânfora. Ele quer o conteúdo da cânfora. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que oxidar esse negócio aqui. Como a gente oxida? O oxigênio aqui, tá? Molha assim, só isso, tá bom? Então, se a gente botou um oxigênio, aqui antes era hidrogênio. Então aqui nós temos um H ou remove o H? Não tenho certeza, vamos ver agora, tá? Então a gente sabe que a gente tem C10 até agora, tá? Vamos contar agora os hidrogênios. 3, 6, tá? Aqui tá fazendo 4 ligações já, então aqui não tem hidrogênio, tá? Então aqui até agora temos 6 hidrogênios. 6, e nós temos um hidrogênio. 7 até agora. Aqui nós temos 2 hidrogênios, tá? 7, 8, 9, H9. Será que eu estou contando certo? Espero que eu esteja. Aqui temos mais 2, H9, H10, H11. Aqui nós temos mais 3, H14. Aqui nós temos mais um, então H15. Deixa eu ver se eu tô contando certo, né, gente? H15, porque aqui tá fazendo. Eu contei um errado. Contei um errado. Eu acho, cara, que. Calma aí. O
professor também erra, tá, gente? O professor também é humano. Guardem aí, que eu tô pensando. Momento da cabeça pensante pensar. Aqui eu tenho 3, 4. Oxigênio, hidrogênio. Vamos lá. Tá, se é um jeito mais fácil da gente ver isso aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Eu já pensei, já mudei de opinião aqui, tá? E eu tenho que oxidar esse borneol aqui. Ele precisa. É uma molécula de borneol secundário de forma segura, ficou quando oxidado da origem cânfora, uma cetona. Então, já tem alguma coisa errada aqui, tá? Eu que interpretei errado a questão, tá bom? Porque a cetona a cetona é uma dupla com a O, tá? Então, se é uma dupla com a O, a gente tem que se livrar disso aqui. Então, não vai adicionar, não vai oxidar, tá? Vai adicionar mais um aqui. Vai oxidar, mas tem que remover. Uma acetona, ela tem uma dupla, tá? É um O com dupla. Então, só vou adicionar. Então, eu sei que tem um oxigênio só. Então, eu posso cortar esses dois. Então, só sobra C. Eu sei que é C. Porém, o hidrogênio, se a gente for contar, cara, vai dar 3, 6, né? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certinho. H16. Então, temos letra C. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Depois de um leve devaneio meu, interpretação errada, eu consegui entender a questão. Tá vendo? Até eu aqui, que faço química, erro. Você tinha esquecido naquela cruz. Eu tinha esquecido, só que eu contei ele agora. Eu contei. É porque quando ele tem 4 ligações também, ele não tem hidrogênio. Conseguiram compreender? Eu vou fazer 3 só porque eu não quero estender mais que isso. E eu acho que já deu por hoje. Fizemos 3 questãozinhos aí só para manter mamão com açúcar, aquela gostosura, fazendo as questãozinhas do Enem gostosas. E além disso também pegamos um pouquinho de. Pegamos as ligações, tá?